Muito boa noite, caro telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Noite Informativa. Hoje, ligeiramente mais tarde, devido à transmissão em direto de mais uma partida do campeonato de basquetebol a nível da cidade de Maputo, e hoje é sexta-feira, a habitual presença de António Frangules para juntos olharmos para dois grandes temas que dominaram a semana. Vamos olhar para o acórdão avançado pelo Conselho Constitucional, que esclarece que, afinal de contas, o Ministro do Trabalho não tem competências para expulsar cidadãos estrangeiros, e lá mais adiante iremos olhar para as declarações de Bem-vinda Levi, portanto, a acusar a juízes, tanto de estarem envolvidos, juízes e procuradores, estarem envolvidos em esquemas de crimes. Aliás, esta é uma matéria que rodou ontem. Portanto, são estes dois temas que irão dominar a nossa conversa com António Frangules. Muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Os vistos, sou pigarrear a esta altura, a saúde não ajuda, deve ser mesmo da temperatura. É uma questão crónica. Ok. Amigdalites crónicas. Tá. Com esta temperatura, então faz ideia. Tá. Mas muito boa noite, muito obrigado. Boa noite. António Frangules, como é que olha para esta postura do Conselho Constitucional face a este caso? Afinal de contas, o Ministro do Trabalho não tem toda a batuta para expulsar um cidadão estrangeiro em pleno exercício laboral. Bom, muito boa noite mais uma vez aos telespectadores da STV Notícias. Queria, antes de mais, apresentar umas questões, duas só, prévias. A primeira é que toda esta semana andou a girar uma carta escrita aparentemente pelos reclusos do comando da PRM, a extensão da BO, vulgo BO, cadeia de máxima segurança, de onde inclusivamente saíram os dois reclusos resgatados a 24 de abril. Sim. Constou-me que a Procuradora-Geral tomou a peito e lá foi visitar e reuniu com os reclusos que, pela carta, denunciam uma série de atrocidades que para mim são passíveis de investigação, e creio eu que vai fazer isso porque é também competência da Procuradoria-Geral da República, e está de parabéns. Quando está no caminho certo, nós não podemos olvidar isso. Está de parabéns. A carta correu meio mundo, como correu aquele comunicado também da Procuradoria-Geral, do famoso resgate do Coutinho e Muxanga, e simultaneamente com a revogação da liberdade condicional de Nini Satar. Só que, bom, a PGR deve estar a dar tempo, mas de qualquer maneira está a levar muito tempo, não é? Peca em não informar, não é? O ponto da situação, comunicou, não está a fazer o feedback desse comunicado. As pessoas estão curiosas em querer saber o que é que está a acontecer. E ao remeter-se num silêncio absoluto, quase que faz o mesmo papel, não é? Da PRM. Por exemplo, nós vimos, e aliás até comentamos aqui, aquela questão da exumação. Pelo processo penal, não é? Eu, pelo menos, não tive em detalhe a equipe que foi, mas é uma equipe multidisciplinar pelo processo penal, onde o Ministério Público faz parte nesta diligência. E se assim foi, não é? Devia já ter vindo a terreiro dizer, não é? Quais foram as conclusões.
Ok. Será que está também do lado da polícia, que diz que não são, mesmo contra a posição inequívoca, não é, dos familiares e outras pessoas que participaram nesta diligência de reconhecimento ao cadáver, da feitura portanto, produção dos documentos, quais sejam o laudo da medicina legal, a certidão ou as certidões de óbito, né? E que mesmo confrontados esses documentos, a polícia, o seu chefe, o ministro do Interior, não é, veio peremptoriamente dizer que ainda não tem elementos para afirmar. Ok. Ora, nós aqui comentamos e perguntávamos, né, qual era a razão, digamos, desta posição do Ministério do Interior, da polícia. Okay. E uma resposta especulativa, né, era de que, bom, convinha, não é, que o Coutinho, sobretudo o Coutinho, porque pouco se fala do Muxanga, convinha que não fosse morto, mas sim desaparecido, não é, para fazer jus àquela cassete ou aquele disco já furado, né, possíveis casos futuros haveriam de dizer que é o Coutinho que está a cometer, e não só amando do seu patrão, como sempre o disseram, sem apresentar provas materiais. Nós aqui, o nosso dever é fazer a análise em função dos factos também apresentados, não só acusar, aliás, que é de direito, quem acusa tem a obrigação de provar. Então, nós e muitos milhões de moçambicanos estão a ficar cansados de ouvir toda hora a polícia apontar o dedo para a mesma direção sem apresentar provas. Quer dizer, tudo que estiver a correr mal no mundo do crime, no capítulo do crime, sobretudo este crime que nós epitetamos de crime organizado, tudo que acontece é o Nini. E o Nini, por sua vez, a mostrar elementos de prova, não é? Com entrada oficiosa dentro da instituição Polícia de Investigação Criminal e no respectivo Departamento de Informação Operativa, DIO, de que ele sempre colaborou com a polícia. Isto aqui não pode ser olvidado, não se pode fazer, digamos, vista grossa e ouvidos de marcador. Não, porque é de obrigatoriedade, não é? De obrigação institucional que se diga alguma coisa sobre isto. Ora, à ilharga disto, estão a correr umas mensagens também no WhatsApp de muita baixa jaez. Eu estou ainda a tentar, não é? Talvez com a ajuda de alguma informação, qual será a verdadeira fonte daquelas mensagens com muita linguagem de baixa índole, baixa estirpe. Quer dizer, sabe que denúncia de crimes públicos não interessa o modo, e eu já disse isto muitas vezes, e isto é do Decreto-Lei 35.007, a legitimidade do Ministério Público vem exatamente da publicização desses factos ilícitos, desses crimes. Se forem crimes públicos, não é? Qualquer que seja a forma de apresentar é válida, é obrigação do Ministério Público procurar verificar a veracidade, né, que seja
como preliminar, para depois abrir o respectivo processo. Então, o que é que está a acontecer? Quer dizer, pode ser obra de alguém que pessoalmente está zangado com o Nini, não é? Se calhar até por questões passionais, nunca se sabe, mas que está a confundir a opinião pública. Aqueles WhatsApps não podem ser obra de uma instituição, quer dizer, não podem ser nem da polícia, nem da Procuradoria-Geral, nem do Tribunal. Sabido, digo isto por quê? Porque sabemos que o Nini, ele, de quando em vez, irrita estes órgãos da administração pública. Quem lê aquilo até pode pensar que é uma reação, uma resposta de um desses órgãos. Não pode ser. Se for de alguém como autoridade pública, só pode ser um indivíduo e até agir por conta própria. Okay. Mas, para dizer o quê? Que, de facto, a pessoa está a ver que está a perder terreno, né? Porque queria, né, que o Nini, digamos, ficasse o responsável de todos os crimes. Não há quem não sabe. Eu disse isto, mesmo em tribunal, não há quem não sabe que o Nini guarda muita informação. Okay. Sem querer ferir qualquer sensibilidade, nem vou referir nomes, mas há muito indivíduo, até alguns ex-ministros deste governo, que gostariam de ver o Nini sumido desta superfície, por razões que até agora nem vou dizer aqui. Mas informações daquelas periclitantes, entende? Okay. E fora desses, né, tem aqueles devedores do negócio, digamos, primário ou primórdio do Nini, que gostariam que ela até sumisse, porque com o seu sumiço também as dívidas ficariam assim. Eu, assim, a conversar em Nampula uma vez, estive lá, um indivíduo que até conheci, falando de tal assim, morreu a dever 1 bilhão ao Nini. Nessa altura o Nini até ainda, né, tinha saído da cadeia. 1 bilhão de dólares ou de meticais, mas eu acho que era mais de meticais, com os respectivos juros e tudo. Então, quer dizer, este indivíduo, se desaparece do nada, essa pessoa faz festa, porque como o negócio não é assim tão lícito, né, não tem como se cobrar. E uma das alegações da morte de Vicente Ramaia, se lembra, foi tentar reaver valores que outrora havia dado por emprestado a gente, mas quando sai da cadeia tenta reaver estes valores e passa pelo que passou. Falou em um ponto prévio. Em off the record, António Frangulhos falava-me sobre alguma, digamos, crítica ou observação de gente que vem acompanhando o nosso espaço sobre a sua intervenção, sobre a sua análise em volta do caso de Eudino Campaza. O que é que aconteceu? Eu só queria dizer aqui que já é a altura da Procuradoria-Geral começar a virar os canos para outro lado, para outra direção, não para a direção que sempre a polícia apontou, porque parece que a polícia é sujeito interessado, né? Que se aponte toda hora a mesma pessoa e ela estar neste manto, tá? Como um impoluto, um inocente na coisa. Mas cada dia que passa, né, está a mostrar-se que a polícia tem alguma culpa no cartório. Okay. Mas tem que se investigar. Se formos a ver, por exemplo, este WhatsApp, não é feito por um inocente, não é? E faz ver que há uma certa irritação a procurar defender algumas pessoas. Nós vimos, por exemplo, a viúva a falar de que foi a polícia de investigação, foi a PIC. Esse é o grupo Búfalo. E nesses WhatsApp já fala de coisa, desse tal agente Búfalo, já
defende e elogia uma série de pessoas que são apontadas até como suspeitas. Quer dizer, isto aqui está a começar a deitar muita poeira para os olhos das pessoas, que é para não perceber o que é que está a acontecer aqui. É uma estratégia. Okay. E o Ministério Público, a Procuradoria, tem que ser muito acutilante a tentar investigar isto. E eu já dei até algumas dicas que tem que procurar o apoio para todos os lados, envolver inclusivamente o Serviço de Segurança do Estado, de Informação e Segurança do Estado, para encontrar onde é que está o verdadeiro problema. Em vez de estarmos só a lançar areia para os olhos das pessoas, nós temos que mostrar com A mais B que, de facto, este é que é o verdadeiro culpado. E não só apenas dizer, porque isto é um julgamento, digamos que, até certo ponto, com contornos de má-fé, de injustiça. Porque sabes como é que é? Na televisão, nas redes sociais, a gente pode matar alguém, matar a sua personalidade, o seu caráter e tudo mais. Portanto, só queria, digamos, fazer este apelo. Mas em relação aos últimos comentários que nós fizemos, chegaram-me algumas críticas, algumas valadas, porque não sei quantos. Ora, eu apreciei até posições de outros comentadores, outros interventores nos jornais, órgãos de informação escrita e tudo mais. Parece que 90% está do lado que eu apontei logo no primeiro dia. E aí, eventualmente, até alguns tinham apontado antes. Mas é preciso, digamos, clarificar, não é, as coisas, separar as águas. Quando a gente vem comentar aqui, a gente não vem nem caçar bruxas, nem sequer pura e simplesmente crucificar as pessoas. É por isso que eu, quando fiz o comentário, comecei logo por falar da lógica, não é? Como um instrumento de análise. Porque nós estávamos a falar da sua indicação para assessor. Ora, o que é assessorar? É dar definição, auxiliar tecnicamente no cumprimento de determinadas tarefas ou na tomada de determinadas decisões. Sim. Portanto, assessor é um auxiliar, ele é auxiliar do PCA. Ora, eticamente, a pergunta que não cala, mas auxiliar na tomada de quais decisões? É como desviar os fundos do Estado, dizer, olha, você agora faça assim, porque se tu fizeres desta maneira, corres o risco de cometer os mesmos erros que eu cometi e parar na cadeia. Isto não faz sentido. O assessorar tecnicamente o quê? Eu até digo mais. Número 1, se fosse o PCA não aceitaria, porque a Constituição até me defende. Não acatar ordens legais. O ministro dos Transportes e de Comunicações não quer dizer que não tem palavra perante quem teria lhe dado instruções para reintegrar. Portanto, aqui não há como fugirem. Mas nós vimos ainda no mesmo Ministério, infelizmente, no mesmo Ministério, aquele caso dos Embraers, não é? Sim. Onde o doutor Zimba assessorou, entre aspas, porque de facto só pode ser no sentido figurado, o Ministério dos Transportes ou a LAM, não sei quem negociou diretamente, a criar a empresa Chivelo. É São Tomé e Príncipe. Sim, com conta em Portugal, onde devia se drenar o fruto do locupletamento, portanto, do roubo. Quer dizer, em termos simples, é roubo, porque aquele que se locupleta, aquele que enriquece o seu patrimônio ilicitamente, fraudulentamente, já está roubado. Depois a gente, quando quiser purificar o conceito, pode ser desvio de fundos, pode ser burla, pode ser abuso de confiança, pode ser peita, etc, etc.
mas na linguagem simples, aquela linguagem do povão, é roubar os fundos do Estado. Agora pergunto eu, o engenheiro Cambaza vai assessorar o PCA dos aeroportos de Moçambique como desviar os fundos do Estado e de uma maneira sofisticada para que ele não seja apanhado como ele foi apanhado outrora. Esta é a pergunta que não cala. Eticamente não tem nenhuma justificação. Para mim e para muitos milhões de cidadãos de bom senso, não deve estar no cargo em que foi indicado, porque esvazia todos os esforços deste mesmo Estado no combate ao roubo, ao desvio de fundos, à corrupção, não é? Organizados no aparelho do Estado e contra o próprio Estado. São argumentos os seguintes, porque aqui é que temos que dar o ponto final a isto. De entre muitos argumentos, mas eu quero apontar os seguintes. O discurso de 15 de janeiro de 2015 do presidente Inhosse, da tomada de posse, Sim. Onde ele diz: esse governo terá que ser firme na defesa do interesse público. Esse governo que ele vai formar terá que ser intolerante para com a corrupção. 2. Asseguramos que as instituições estatais e públicas sejam o espelho da integridade e transparência na gestão da coisa pública, de modo a inspirar maior confiança no cidadão. Acha que o Cambaza inspira maior confiança no cidadão, no lugar onde está e que ontem esteve e prejudicou da pior maneira a mesma empresa? Acha que empresta uma integridade e transparência na gestão? Esse PCA será de confiança, assessorado por alguém que não é de confiança? Há um provérbio, uma máxima muito popular e antiga: diga-me com quem andas, dir-te-ei quem tu és. Nós não podemos andar aqui a tentar descobrir pólvora, inventar pólvora, porque isso já está mais do que dito. Ora, podemos ir para a parte jurídica. O Código Penal de 1886, ele quando é condenado, né, é condenado na base deste código, que agora já está substituído. Já tinha efeitos da condenação em pena maior. Artigo 76 do Código Penal Português de 1886, em vigor na altura da condenação deste engenheiro Cambaza. Dizia e diz: o réu definitivamente condenado a qualquer pena maior, dizer que a pena maior começa de 2 anos. Okay. Existe doutrinalmente a pena maior fixa, que é de 8 para cima. E ele foi condenado a uma pena maior fixa. Primeiro a 20, recorrida, baixou para 12, que é uma redução extraordinária, que não sei onde é que se foram buscar os argumentos. Mas basta só tomar em conta, em linha de conta, este de 12 anos. Portanto, incorre na perda de qualquer emprego ou funções públicas, dignidades, títulos, nobreza ou condecorações. Bom, podia até levantar-se um problema jurídico da aplicação da lei no tempo. Okay. Imaginemos que o novo código já não trouxesse isso. O contexto era outro, do outro lado? Não, é que ele havia de beneficiar exatamente da lei nova. Porque quando a lei antiga prejudica o cidadão, se sair a lei nova e ele beneficia dessa lei nova.
quando são benefícios, por exemplo, civis, até na retroatividade das penas, não é? Acontece que se diminui nos números ou na pena, né, por uma lei nova, naquele crime que ele foi condenado por ele, né? Então ele beneficia da lei nova. Se se aumentar, já não. Então, vamos para o Código de 2014, no artigo 65. Esse é o mais recente. Este é o que está a funcionar agora, porque haveria de colocar-se este problema da aplicação da lei 60. Não é artigo 65, mas é isso, artigo 65, aquele que estava a ver é da Constituição, que incluíram aqui a parte da Constituição. O artigo 65 do Código Penal, sei lá se consegue sair aí, sim. de Moçambique, diz: a expulsão de funcionário ou agente do Estado ocorre quando tenha sido condenado a pena de prisão maior por crime contra a segurança do Estado, não é o caso, só os fundos é que são do Estado, por crime desonroso, é desonroso, por corrupção, desvio de fundos do Estado, este foi o crime da indiciação, ou outro manifestamente incompatível com o exercício de funções na administração pública. E aqui o meu primeiro comentário até ia no sentido de que não se fez o processo disciplinar, mas até Deus dormita um bocado e há cataclismos na terra. É que o processo criminal prejudica o disciplinar. Portanto, não importa não ter havido o processo disciplinar. Ok? Agora, é verdade que vai se colocar um problema que um dia terá que ser algo de debate, não é? Que é exatamente o artigo 61 da Constituição. Vamos ler, sem nos cansarmos, vale a pena. Limites das penas e das medidas de segurança. Portanto, nenhuma pena, o número 3, sim. Até creio que foi este artigo e número que a opinião juris, né, a opinião jurídica do Ministério Público, que foi enviado, não estou a ver quem é que teria pedido, parece para o Conselho de Ministros, uma coisa qualquer, foi usando este artigo e número. Nenhuma pena implica a perda de quaisquer direitos civis, profissionais, que é este caso, ou políticos, nem priva o condenado dos seus direitos fundamentais. Mas não há nenhuma regra sem exceção, salvo as limitações inerentes ao sentido da condenação e as exigências específicas da respectiva execução. Salvo as limitações inerentes ao sentido da condenação. Qual é o alcance deste quid juris? Há muitas questões que se podem levantar e vai-se chegar à conclusão final. Mas, no mínimo dos mínimos, aquela condução para aquele lugar fica completamente fora de questão por uma razão ética. Sendo que a ética é princípios, é um conjunto de princípios morais, porque um indivíduo deve reger a sua conduta pessoal, ética, ou profissional, deontologia. Ok? Aqui é a razão deontológica, do outro lado é a razão ética. Para todos nós temos obrigações morais de nos conduzirmos, não é, dentro daquilo que é o costume aceite universalmente ou aceite neste grupo profissional deontologicamente.
Portanto, eu não tenho mais a dizer, mas para dizer com toda a franqueza, quem de direito neste país, aliás, até a última que eu li, é que até o próprio posicionamento da Comissão de Ética está no mesmo sentido. O que é que falta? Quer dizer, é difícil, não é? Dar os parabéns a si próprio, mas com toda a franqueza, eu não tenho peso nem de consciência, nem na consciência. Porque o que eu disse, eu repito reiteradamente, que no mínimo dos mínimos não deve ser colocado ali. Porque isto é um desrespeito total a todos os cidadãos. Tá. Antônio Franculos, vamos ao tema, ao prato forte desta nossa conversa. Até que ponto é que este acórdão do Conselho Constitucional retira forças, retira competências ao Ministro do Interior, não, ao Ministro do Trabalho de expulsar cidadãos estrangeiros? Se antes tudo era sob a batuta do Ministro do Trabalho, olha, já assistimos... Não retira forças. Sim. Não retira competências, né? Okay. Simplesmente limita. Para quê? Para se observar princípios legais para rebater ou, no mínimo, cercear o arbítrio. Porque a administração pública tem, portanto, um poder arbitrário, mas nesse poder discricionário, para não escambar no arbítrio, naqueles termos que a gente conhece, a arbitrariedade, a lei tem de funcionar como fundamento e o teto da atuação do agente da administração pública. Já foi um poder inatacado nos tempos de 24 horas, 20, sim, e chamemos isto, não é? Uma sequela, não é? Uma resistência, digamos, desse momento, desse facto. Mas este acórdão está de parabéns porque traz o condão de obrigar o legislador, para os dias que correm acima de tudo, não é? A regular o processo. Pode manter a competência, não é? Sim. Mas nos estritos termos que o Ministro do Trabalho deve, quer dizer, já não vai poder, não é? Alto e a bom som, cassou, cancelou a licença. Não, mas vai ter o poder de cognição, né? E de, inclusivamente, um poder de iniciativa processual. Sim, mas não nos esqueçamos que o Ministério do Trabalho tem um papel importante na porta de entrada destes cidadãos estrangeiros, a termos e condições a serem obedecidas por estes cidadãos. Uhum. Como é que se explica que, na eventualidade do não cumprimento destas Está-me a dizer que quem pode, né, ou melhor, quem tem o direito de dar, tem o direito de tirar, mais ou menos assim. Certo. Mas as coisas não são bem assim, porque mesmo a concessão da licença é simplesmente um culminar de um processo. Porque a empresa, por exemplo, que quiser contratar um trabalhador, não só manda uma carta dizer que quer contratar, há uma série de requisitos, eu ainda faço ideia assim ao alto,
há umas contas que se fazem até em relação ao número de moçambicanos que tem que existir, né? Sim. Há um princípio, inclusivamente, de só pode vir indivíduos que tragam know-how, portanto, que nós não temos dentro do país. Sim. Quer dizer, é uma série de princípios. Até que depois de reunir isto tudo, documentalmente, por aí em diante, né, há um despacho que concede a licença. Tudo bem, em relação à sua competência, tudo bem. Mas, no processo, já ou na atividade laboral, né, o indivíduo está aqui, viola uma outra norma, que até pode ser do direito laboral, mas não tem nada a ver com a competência dele, com todos aqueles requisitos para ele estar aqui. Ok. Ora, o Ministério do Trabalho, através ou da expensão, ou lá o que quer que seja, tem o poder de fazer uma queixa, digamos, né? Iniciar um processo, porque é deste processo onde há de vir um requisito importantíssimo, até basilar, do próprio Estado de Direito, que é o direito do contraditório. Okay. Ele tem direito a defender-se. Sim. E este direito até está defendido na própria lei, não é? Nós podemos encontrar o direito de defesa, que eu até tentei, o artigo 65, não é? da Constituição. Tem, portanto, o direito à defesa. Ok. E ele, no processo em que é chamado a responder, ele vai defender-se. O direito à defesa não significa que ele tem direito até a defender-se a todo o trânsito. Mas não é só o que ele diz que conta, mas ele teve esse direito de se defender. E até, por vezes, apresentar testemunhas, apresentar provas, porque nós não podemos pôr de lado, né, uma má-fé de seus colegas e não sei o que mais. Até eu vi, entrei, portanto, na Google, quis ver, portanto, essas situações de cassação das licenças ou expulsão. E fui dar com umas situações que até antes não me tinha interessado, que a governadora lá, a ex-ministra de Trabalho, sim, inclusivamente chegou numa empresa, creio que é Young Africa, e deu instruções para destituição do diretor. Destituir o diretor, porque está acusado, há denúncias de que ele é autor de assédio sexual. Um Mário Barbito, se não me engano. Nem sei se é o mesmo Barbito da Renamo. A não ser que seja meras coincidências. Eu conheço um Barbito da Renamo que, inclusivamente, foi esposo, né, casamento civil mesmo, com a Maria Moreno, okay, que foi chefe da bancada da Renamo. Sim. Se for esse, eu não sei como é que se pode, não é, afastar a suspeita da integridade, não é, dessa decisão. Mas veja só, chegou, olha, tiraram o Gersildo da STV porque esse indivíduo, eu já recebi muitas queixas por assédio sexual. E Gersildo é corrido. Okay. Tem ou não tem direito? A resposta, a resposta, a defesa, até de perguntar, mas quem é essa que eu assediei? E ser colocada frente a frente. Não quero dizer que basta, porque pode haver má fé. E no processo há muitos passos, por isso se chama processo. Testemunhas, de apresentação de testemunhas, a própria assediada, às vezes aparece uma acusação de que são 3 ou 4 ou 5
tem que vir para o processo, dizer de que maneira, né? E ele, até eventualmente acareado, uma a uma, ou todas, contra ele ao mesmo tempo, dizer naquele dia, às tantas horas, como o meu chefe deu-me um trabalho que aparentemente não era trabalho nenhum, era só para me atrasar um bocado e ficar eu e o senhor diretor, etc. Quer dizer, tem que dar, não há que dizer, não, isto aqui não precisa de investigação. Não, é preciso um processo e sobre o processo vai-se dizer o direito jurisdicional. Ora, jurisdicional se é dos tribunais. Okay. Ora, o que acontece é que nós temos o processo de extradição na Constituição, que é um processo judicializado. Só os tribunais é que podem tramitar o processo de extradição. É verdade que pode demorar um bocado. Mas isso é já na sentença, no desfecho. Exatamente. Do caso. Mas a justiça tem o perigo de demora, perigo e demora. Não é esse o problema. O problema é que tem que ser salvaguardados os direitos fundamentais, né? Porque aqui a gente até pode estar a olhar só para o indivíduo e esquecermos a instituição empresa privada, né? Esquecermos que a empresa até pode ter outras informações que não gostavam dele porque era muito exigente. Nós tivemos N casos destes nas instituições. Eu quero dar um exemplo da instituição universidade. Os professores mais exigentes, olha, eram professores vítimas de denúncias caluniosas, de má fé. E eu lembro que a denúncia que atingiu os limites foi contra o saudoso Antônio Eugênio Balate, okay? Que tiraram no jornal com uma série de acusações. E eu já não me lembro qual foi o despacho recaído, mas a verdade é que o outro era o seu regente, o saudoso também Martins, que tinha uma série de acusações por serem indivíduos extremamente exigentes. Você ouvia de tudo contra esses indivíduos. E isto é da natureza humana. Então, para salvaguardar os direitos, porque aquele indivíduo tem direitos, nós não podemos pensar que, pronto, como disseram de que ele faz isto, faz aquilo, então, sumariamente. Não, isto não é assim. Nós estamos no mundo civilizado, no mundo moderno. Tem que haver um processo. E, ademais, o nosso sistema romano-germânico, não é? É diferente até do sistema saxônico, da Common Law. Na Common Law, que até é o sistema judicial, né? A coroa, que é a Crown, né? Que é o patrão do Estado, tem um problema com o Gersildo, manda embora o Gersildo. E o Gersildo está livre de ir ao tribunal queixar-se contra o Estado. E o Estado, através do seu representante, é chamado no Tribunal Distrital. Ai dele se não for, não é no nosso caso. Okay. Até quando chega a juiz ou o juiz levanta-se, porque o senhor ministro, no sistema da Common Law, não. Vem responder, tudo bem. Não há desrespeito, porque é um tribunal. E quando for condenado a pagar, não é? Terá que pagar. Aí vão ver, entre eles, se é o Estado a coroa, se teve culpa grave mesmo, vai-se ver, paga o Estado com direito a regresso, creio eu, que deve ter o mesmo direito. Ok. E depois tem um outro princípio que nós não temos, que estamos a tentar agora fazer mistura, não é? É o direito a ele, foi corrido na administração estatal, assim. Logo a seguir ele pode se empregar no Ministério da Agricultura. Não há aqueles problemas todos que nós temos no nosso direito. Agora estamos a tentar fazer o quê? Uma mestiçagem de direitos. Não sei o que é que vai dar. Né? Já estamos a
a admitir, acho que saiu aí, ainda não li a lei, mas ouvi ainda, vou tentar ler, vou procurar, que o funcionário público pode ser condenado a uma pena maior, passado algum tempo pode ser readmitido. Quer dizer, o indivíduo comete daqueles crimes hediondos, apanha 8 anos, 12 anos, passado algum tempo tem direito a voltar para a instituição Estado. Aqui temos que sentar os cultores do direito. Esta pessoa que sentou e ele decidiu sozinho que tem que ser assim a sociedade moçambicana, não me parece muito justo. Este caso, esta decisão do Conselho Constitucional, dá algum mérito ao Conselho Constitucional quando se fala em postura, do seu ponto de vista desta autoridade? E dá. Aquilo que eu disse, nós temos, por exemplo, o artigo 67, que tem, portanto, este princípio da extradição, não é? Podemos pegar até como exemplo, que o tribunal é que decide. Portanto, este processo, no fim, tem que culminar, não é, com o tribunal. Para isso tem que se criar uma lei que regule este processo. Quer dizer, em termos de instrução e tudo mais, pode-se decidir que seja um Ministério Público. Há de ter lá mais uma secção, mais um juiz, uns magistrados do Ministério Público que para lidar com isto. E vai ter que culminar com o tribunal. E tem que se pôr lá na lei o princípio da celeridade desse processo. Mas não há melhor do que isso, porque nós, inclusivamente, ao nível, né, internacional, nós vamos ganhar reputação, prestígio e tudo. Falou num aspecto muito importante, celeridade. Se por um lado, quando este assunto estava sob a égide do Ministério do Trabalho, havia, chamemos de decisões despachadas até, ao passar para todos estes procedimentos, nós estaremos aqui a assistir a algum burocratismo, alguma lentidão neste processo todo? O problema é que nesta situação até podia ser alguém que não domina, entende? Porque nós estamos a falar de casos, por exemplo, que dão ao Ministério do Trabalho e os que se dão nas províncias, nos distritos. Quem é que trata disso? São pessoas que, com uma preparação. Se nós até temos problemas nos tribunais e reclamamos a preparação dos magistrados, dos juízes e tudo mais, quanto mais esse indivíduo tiver os seus direitos fundamentais nas mãos de indivíduos impreparados, porque é um colega, porque está na expensão, ele é que tem que fazer esse processo. Não, tem que ser judicializado, porque há direitos que ele tem, que são direitos de qualquer pessoa que está aqui dentro do coisa. Nós encontramos, por exemplo, o direito à impugnação no artigo 69 da Constituição, né? Talvez assim, muito corrediçamente. Direito de impugnação. O cidadão pode impugnar os atos que violam os seus direitos estabelecidos na Constituição e demais leis. Se correm com ele, né, muito sumariamente, quando é que ele tem tempo de coisa de impugnar? Nós vimos aquele caso da Eva Moreno, aquela feminista que participou lá na manifestação pró-minissaias, etc., no dia 30 de 3 de 2016. Foi sob decisão. Dia 1 de abril estava a ser corrido com todo aquele... Sob decisão do Ministro do Interior. Do Ministro do Interior, mas depois, qual foi o parecer que foi dado em relação àquela decisão do Ministro do Interior? Foi que o Ministro não tinha razão, que era ilegal. Tinha dito ali uma série de coisas que juridicamente eram simplesmente tidos como impropérios. Estás a perceber? Então, acredito eu, e penso que o Jacido também, que se fosse uma pessoa preparada para isso, não é? Porque para além da preparação geral, se criar por lei, não é? Uma secção, né? No tribunal e uma secção no Ministério Público, terão que ser pessoas que estão preparadas para estas matérias. Até que se decida, não é, pela retirada da sua licença, da sua licença de trabalho,
E ele em liberdade, porque até pode não ser crime que cometeu, porque se for crime grave, então o assunto é outro. Enquanto isso está a trabalhar, está-se a defender, enquanto isso a própria empresa, por vezes, já tem um advogado para defendê-lo, está a acompanhar, está a vazar a informação, que parece que ele tem culpa grave. Estão-se a preparar para contratar um outro. Assim que ele sai, está a entrar um outro. E pode não haver até problemas graves para a empresa. Porque de repente, quer dizer, foi dia 30, dia 1 de abril tinha que ir. Vai. Com todos aqueles problemas, vai. Foi declarada persona não grata. Persona não grata. Quer dizer, isto não estamos muito diferente dos tempos de 24 horas para sair do país com 20 quilos na mão. Aqueles indivíduos a deixarem todos os seus bens. Nacionalizou-se as casas, sim senhora, mas não se nacionalizou a mobília, não sei quantos, 20 quilos o que é que se leva? Pronto, são situações da história. Acabou, fica mesmo para a história. Mas não vamos repetir a história quando é negativa. Então, sabe que eu sou assim, frontal. Se este acórdão que até ainda não o li, vou ler, e se calhar, se tivermos que retomar no outro dia, traga ainda comentários muito mais lavrados, não é? Elaborados. Mas, à partida, eu digo, está certo este acórdão. Tem o condão de defender a parte mais fraca. Por quê? Porque no direito, ou o direito, tem o condão de defender a parte mais fraca. Estamos no direito creditício, né? Tu deves-me dinheiro e eu dei-te o meu carro. Quando formos, o direito vai defender o prejudicado. Ok. Então, nós não podemos, de qualquer maneira, olvidar isto. Porque nós encontramos, eu não quero classificar de desmandos, mas encontramos muitas ordens dadas por pessoas, né? Muitos casos, muitas ordens, por pessoas não apropriadas. Você ser governador, ser ministro, não significa ter os direitos dos cidadãos, dos seus súbditos, a sua posse. Você não tem a posse dos seus direitos. Portanto, um dos direitos que tem que respeitar, obrigatoriamente não deve depender da sua vontade, é o direito à defesa dessa pessoa, não é? Ok. António Frangulis, vamos mudar de página, vamos retomar o crime ao longo da semana. Portanto, ontem a antiga Ministra da Justiça, Bem-vinda Levi, surgiu a criticar tanto o envolvimento de juízes e procuradores no mundo do crime. Bem-vinda Levi, juíza de profissão, antiga diretora do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, surge aqui a acusar os Conselhos Superiores de proteger os membros, portanto, suspeitando de ilícito. Como é que olha primeiro para esta acusação e fica-se aqui com a impressão de estar a ser quase que uma doutrina, antigos dirigentes, durante o seu reinado, não olharem para estes problemas, mas já quando da sua saída, ou de longe, lançarem críticas para o setor em que estiveram a dirigir? Como é que olha para este? Bom, eu olho isso com muitos bons olhos, porque o que acontece é que quando a gente está no poder, né, outras vezes a gente não vê mesmo, está como a cegueira. Tá. Estamos ao ritmo da dança e não conseguimos ver. Outras vezes, porque nós fazemos o discurso conveniente. Porque nós sabemos que se fizermos o contrário, no dia seguinte está no olho da rua. A outra coisa que eu quero dizer é que nós não podemos nos quedar só no criticar. Nós temos que fazer qualquer coisa. Quem só está para criticar sou eu aqui, porque eu não tenho poder nenhum. Se for a olhar a Bem-vinda Levi, creio que mesmo neste consulado
ainda tem, fora do poder, tem uma certa influência. Sim. Tem de influenciar as mudanças. Porque o discurso dela, ao fim e ao cabo, só vem alinhar conosco, o que sempre dissemos. É verdade que cada classe sai a terreiro, defende-se, porque também é de direito defender-se. Mas o que nós vemos e o que se diz estar a acontecer pode estar em rota de colisão. Há sempre uma percepção de que tem que se fazer qualquer coisa. E quando se foi dirigente, e hoje não se é, é como se o indivíduo estivesse a assistir um jogo de futebol, sendo um indivíduo que praticou futebol e tudo mais. Vê melhor até do que até o próprio treinador, porque ali está sob pressão emocional, etc, etc. Ele vê melhor, faz melhor análise. É por isso que quando se é jornalista e praticou, conhece muito bem, foi treinador e tudo mais, agora está no jornalismo, faz melhores análises. Mas quando ele jogava, ou quando treinava, não tinha a mesma visão. Isto é da natureza humana. Portanto, esta situação que me coloca das declarações dela, Sim. tem o condão e um senão. O condão de ser uma pessoa da área que conhece e que está a ver, está a dar razão. O que quando ela era, se dizia, e claro, podia até irritar-lhe, mas peca pelo facto de ela ainda tendo poder, até influência, né? Já não basta ela alinhar com os críticos, mas ela tem que fazer alguma coisa, porque ao fim e ao cabo está a dar a razão àqueles que sempre disseram que isto não está bem. É claro que daqui a nada é capaz de ser um grupo maior. Cada dia que passa, as pessoas estão a ganhar consciência de que afinal qualquer coisa está errada neste país, ou nesta área. É aquilo que nós tivemos aqui a ver. Todo mundo, nos cafés, nos machibombos, até pessoas que aparentemente não dominam a informação, estão a falar disto. Mas como é que sabe, nós gostamos muito de pintar o discurso. Eu não estou para pintar, não tenho jeito, nem com pincel careca, nem com pincel, sei lá, de malangatana, de careca, parece que era do Picasso. Não estou para pintar. Eu digo que roubo é roubo. E quem rouba não é roubador, é ladrão. Porque tampa é tampa e não serve para tampar, serve para tapar. Portanto, nós às vezes pintamos. Eu costumo ver comentários de outros comentadores, estão no mesmo diapasão, só que com palavras bonitas. Pronto, é uma opção. Mas nós não podemos continuar. Não estamos a dar nenhum exemplo. Sabe, hoje a nova geração tem a percepção de que quando se quer ficar como aquele, tem que fazer o que aquele fez para estar ali onde está. Com bons carros, com Range Rovers, com casas duplex, com piscina. E por detrás disso nós vemos o que é que acontece, o que é que aconteceu. Nós vimos, passou aí nos WhatsApp, um polícia cinzentinho, guarda ou sargento no máximo, que o vencimento dele não ultrapassa os 10 mil, com sinais de riqueza, com uma casa, Reis do Chão, primeiro andar, com piscina e um alto Mercedes. O outro é aquele que até teve acidente na circular. Era um simples polícia. Então, o que é feito daquele colega daqueles indivíduos, aquele indivíduo que andaram juntos na escola primária, e ele sumiu, porque depois foi parar em Matalano, correu, é polícia. O outro ainda continuou a perseguir os livros, hoje está licenciado. Depende de chapa, ou depende de um espaciozinho, ou um IST, que por vezes são os pais que lhe compraram.
Mas ele, quando vira para o lado, vê o colega dele, simples polícia, que foi correr aí uns 6 meses em Matalã, está com um brilho, né, num carro topo de gama. Que exemplo é que nós estamos a dar? Que sociedade do amanhã a gente quer? Hein? Os que libertaram este país deviam sentar e fazer uma reflexão profunda. Mas será que foi para isto que a gente sacrificou nossas vidas? Eles tiveram a sorte de regressarem, mas há aqueles que eles plantaram lá, nas matas da luta armada. Outros até foram resgatados, estão na cripta, mas nem todos andam aí até em sítios desconhecidos. Devia até já ter-se criado um monumento de soldado desconhecido. Mas quando foram lutar, quando sacrificaram, né, a sua juventude, aquilo que se diz é resignaram-se, ou como é que eu devo dizer, né? Eles pura e simplesmente, desinteressadamente, não é? Voltaram as costas à sua juventude, à sua família, às suas namoradas, ao ir para a escola para ser doutor, engenheiro e tudo mais. Hipotecaram o futuro. Para poder libertar este país que precisava. E de facto libertaram. Com todas as honras. E entraram aqui no país, não é? Com toda honra, pompa e circunstância. Foram recebidos com pompa e circunstância. Todo o povo. Eles saíram dos 3 movimentos. A Frelimo até às vezes esquece que saiu de 3 movimentos. Mas logo a seguir, por causa das traquinices e desta ganância, 76 logo estava a eclodir uma outra guerra. E os que estiveram à frente desta guerra, boa parte deles saíram da Frelimo. Hoje tu tens um terceiro partido, que é o MDM, eles quando querem às vezes atirar pedras contra o MDM, é filho da Renamo. E eles são filhos de quem? A Renamo é filho de quem? É filho da Frelimo. A Frelimo é filho de quem? É daqueles 3 movimentos. Manu, Denamo e o NAM. Portanto, nós às vezes atiramos as pedras para o telhado, esquecemos que o nosso telhado é de vidro. Isto é uma dinâmica. Amanhã há dissidências na própria Renamo, há dissidências. Na Renamo até já houve, criou o MDM, no próprio MDM. Há dissidências e cria-se outro partido, mas isto é assim. Não se pode nascer, não é, político com 6 meses, quando um partido surge, porque 2, 3 indivíduos que eram daquele partido se zangaram, logicamente vão ter que recrutar outros já grandes. Depois há de haver aqueles que vão nascer mesmo dentro daquele partido. Mas as coisas funcionam assim. Mas dizia eu que estes libertadores que estão vivos deviam refletir, porque eu não sei se eles conseguem ver que estão simplesmente a condenar a sociedade do amanhã. Do hoje já está condenado. Mas tem que fazer qualquer coisa antes de ir embora. Mas parece que o exemplo que querem deixar para os filhos dele e até para aqueles que não são os filhos dele, consanguineamente, o mesmo exemplo mau. Porque há muito tempo que saíram do bom exemplo. Eu sei que alguma fasquia lá dentro ainda é um reservatório de alguma virtude, alguma moral. Sabem bem isto que estou a dizer. Até há um que está sempre nos WhatsApps, que não parece pertencer, e ele até diz, está a ver quem estou a dizer, que está completamente contra o que está a acontecer. Portanto, eu não queria alongar mais, mas a verdade é uma, é que este grupo que libertou este país devia fazer uma reflexão muito bem grande sobre o exemplo que está a dar, o que quer deste país amanhã. Ou então, simplesmente eles não querem saber, amanhã morremos, o que ficar a acontecer, vão se
posso usar a expressão desenrascar, Tá. que não é muito mau. António Frangulos, tivemos uma semana, este tema é verdade que não estava agendado, mas queria um comentário seu. Assiste-se alguma mexida, algum reajuste? Tivemos uma semana em que foi anunciado o baixar de preços de alguns combustíveis, entretanto a subida do gás, perdão. Temos o dólar com tendência a baixar. Estaremos perante uma situação em que já estamos a ganhar estabilidade para o país? Estamos com a terra prometida à vista? Não acredito muito, mas é assim. Nós tivemos o fim do conflito. Sim. E com o fim do conflito, e sobretudo com a declaração de um dos contendores a dizer que a trégua é definitiva, sim, mas não significa o fim da guerra, ok? Sim. Parece paradoxal, mas é o fim. Ainda esta semana Afonso Dhlakama surgiu a trazer um discurso apaziguador, exato. Não havia necessidade de guardar rancor. Então, isto deu, portanto, força, alento para que os negócios se façam. Algum investimento. Se alguém tem uma loja no norte do Rio Save, importa o produto, tem um caminhão para levar para lá, ele já não hesita, porque sabe que vai chegar, vai meter no caminhão ou vai alugar um caminhão e vai mandar para lá. E esta, portanto, mobilidade, né, da economia traz algum alento à própria economia. E nós vimos que a subida do dólar esteve associada, não é, a dois fatores. Ao fator dívidas, não é, e ao fator conflito. Agora saiu o fator conflito. O que vai ficar vai ser o fator dívidas. Que eu quero acreditar que o mal maior há de vir depois de nos sentarmos à mesa com os donos dos dinheiros e aceitarmos os empréstimos, porque aí é que faz sentido as exigências. Eles não vão dar dinheiro assim ao léu, eles vão fazer exigências que nos vai obrigar, de facto, a apertar com o cinto até não podermos apertar mais. O que aconteceu com a Grécia está a acontecer. Agora que estamos a falar na Grécia, as convulsões não acabaram. Porque eles querem resgatar mais um apoio financeiro. E o FMI diz, olha, tens de fazer isto. Corte nos subsídios, corte nas pensões, corte. Então, isso é que vai trazer convulsões. Ainda não chegamos a isso. Não pensa que não vamos até lá. Por isso, eu posso dizer que a minha opinião, digamos, este fim do conflito, né? Do conflito, e não vou falar dos negócios do gás e com a ANI, porque ainda não saiu nada, vai isso talvez daqui a uns anitos, né? Tirar no fisco, e etc. Mas isto, para mim, é consequência dos poucos negócios que estão a voltar a fazer-se. Daqui a nada não vão ser poucos, vão ser dos muitos negócios. Apesar do que se dizia, a verdade é que o turismo estava num marasmo total. Mas agora, sabendo que o conflito acabou, né, as pessoas já andam. Daqui a nada é o milho de Manica que vem para aqui, apesar de ter ouvido um projeto, que até concordo com ele, que se for cada província autossuficiente nisto e naquilo, baixa também os custos, porque a saída do milho de coisa de Manica para aqui implica custos. Sim. Mas se eu como milho, sei lá, de choque ou não sei de onde, daqui perto, vai sair-me barato. O feijão vir de Lixinga, grande produtor de feijão, não é? Vir de Lixinga, logicamente vai chegar aqui a custar caro. Chega em Nampula a custar caro, apesar de que vai de comboio. Então, isso num futuro muito, muito breve, por aquilo que eu acompanhei, parece que há essa ideia
de criar uma autossuficiência nas províncias, pena ser só agora isso, já devia ter sido visto, porque o que nós vimos é que na Constituição a agricultura tem um lugar de honra, mas na prática nós vemos até pelos orçamentos que recebe no PES, é um orçamento muito para além daquilo que se diz na Constituição. Encontramos outros setores a receberem 2, 3, 4 vezes mais que o Ministério da Agricultura. Nós já estivemos uma vez aqui a ver isso. Encontramos, por exemplo, a Defesa, o CIS, né? O Ministério do Interior, até, quer dizer, esses setores, né? Diga-se, de defesa do Estado, mas defesa do Estado contra quem? Não há nenhum Estado que nos ameaça a guerra. Interno, o problema de querermos amedrontar o próprio cidadão, não é? Quando as situações tornam-se um bocado complicadas, a operação é a primeira que sai cá fora para poder pôr as coisas em ordem, uma ordem à força, né? Nós vimos, quer dizer, nessas dívidas todas, uma das coisas que se foi comprar material de guerra, mas de guerra não contra um invasor, mas contra o próprio cidadão. Quando você diz que é para queremos fazer uma manifestação, não sei o que, quando chega no sítio estão lá já uns 3 carros-tanques, né? Que é para poder amedrontar, quer dizer, nós estamos a perder, né? A nossa liberdade, a nossa democracia está a ficar com um déficit, né? Mas pronto, bem-vinda, não é? Há de parabéns, né? Este, digamos que, alento da nossa economia, que baixa o dólar até os mínimos, mas mais do que isso, desculpe, mais do que isso, isto tem que se verificar em termos práticos, nos preços das coisas, né? Eu ainda fui comprar há pouco tempo, foram uns 20 quilos de açúcar, 1.300. É muito dinheiro. Uns 25 quilos de arroz anda até mais ou menos o mesmo preço. Hoje há muitas famílias que já não sabem o que é comer pão com manteiga. Os que comiam com queijo agora comem com manteiga. Amanhã ainda comem com margarina, depois comem com nada. Portanto, isto tem que se refletir diretamente. A macroeconomia, vai para trás, para frente, daí aqueles números e gráficos, não é o que preocupa muito. Isso é médio e longo prazo. O que preocupa a curto prazo é paparoca. Do ponto de vista político, este discurso, este aparecimento de Afonso Dhlakama em teleconferência para os seus membros em Cabo Delgado, pedir pelo menos alguma calma parte dos membros, dizer que não havia necessidade de se guardar rancor. O que é que isto lhe diz? Bom, será que por trás já há avanços do ponto de vista de nós temos pouca informação. Uhum. O que nós sabemos é que os dois estão a conversar ao telefone como dois amigos. O que é que estão a discutir, nós não sabemos. O Dhlakama o que está a fazer é fazer política. Ele está a fazer a sua pré-campanha junto das suas bases. Junto das suas bases. Ele está a fazer política. Em vez de fazer aqueles comícios, já que não pode aparecer, ele consegue, através dos seus sequazes, né, e juntar muita gente e vai dizendo certas coisas para convencê-los a esquecerem, por enquanto, mais uma vez, por enquanto, aquelas promessas de governarmos as 6 províncias que ganhamos e tudo mais alguma coisa. E é capaz, até nas próximas eleições, ele sair de vento em pompa. Né? E de vento em popa. Ora, o que vai acontecer é ele aparecer com muito capital político, porque, sabes, a consciência das pessoas por vezes não é condicionada com as nossas vontades. Há uma percepção de que ele tem razão, tinha razão nas suas exigências. E eu digo, mas tem razão, não tem razão, uma coisa é que ele tem que saber que o inimigo reconciliado
ou amigo reconciliado, inimigo 10 vezes. A verdade é uma. Há de vir o acordo, há de vir a tal reconciliação, mas ele não pode pôr de parte que é um acordo envenenado. Okay. Vai ser um pacto envenenado. Porque estamos a adiar algum problema? Como? Estar-se a adiar algum problema? Não, quer dizer, não há sequer testemunho, ou testemunhas, melhor dizendo, não há testemunha do que estão a conversar. Isto não é um negócio privado. Eu estou aí a negociar coisas da minha empresa. A verdade é que, mesmo sendo entre eles, devia. Mas, pronto, partamos do princípio que os acordos vão de vir aí e que não haja nada por debaixo da coisa, da mesa. Ok. Ok? Tá. Mas por aquilo que a gente sabe da história deste país, ele tem de ser como a gente costumava dizer, e eu penso que ainda dizem na polícia: confiar é bom, desconfiar é melhor. Tá. António Frangules, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Aliás, fizemos aqui uma passeata em volta de vários temas e o ponto final do Noite Informativa, hoje dedicado mesmo à análise. Nós voltamos a cruzar caminhos em antena numa próxima oportunidade. Até lá.